Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Nós já somos mais de 153 mil inscritos no canal, mas continua faltando você. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Dá uma olhadinha lá na playlist, tem muita entrevista bacana. Deixe-me recomendar um livro do pastor Jorge Linhares para vocês. Por exemplo, eu chamo Priscila. Priscila quer dizer anciã, mulher muito velha. Mas você sabe qual o melhor nome para o seu filho? Sabe não? Olha só, aqui tem centenas, milhares de nomes e significados. Então, antes de colocar o nomezinho no seu filho, leia o livro. Nosso convidado de hoje é multifacetado, multitarefas. Ele é pastor, teólogo, psicanalista, diretor do Colégio Batista Getsemane, diretor executivo. Ele é secretário do Conselho de Pastores e Ministros do Estado de Minas Gerais. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane, sede, e pastor da Missão Getsemane no Barreiro. Ele é casado, ele tem filhos, ele tem muitas funções. Ele é escritor, ele é palestrante motivacional. Então, eu estou falando do Wesley Charles. Bem-vindo! De bem com a vida, que prazer. Que é isso, esse currículo aí? Que é isso? Muito bom, isso aí não é nada, né? Servo do Altíssimo. Comparado, estou diante da pastora Priscila, uma mulher também. Sei, viu? Muito. Desse monte de funções, fala sério, qual é a que mais arde o seu coração? Qual que você gosta mais? Hoje, faltou um aí, né? Vovô, hoje eu sou avô. É? Recente? Meu filho mais velho me deu de presente dois netinhos, né? Levi e Ravi. São gêmeos? Que é isso? Veio carimbadíssimo, que legal, hein? Mas, parabéns. Respondendo a sua pergunta, Deus permite que nessa terra nós tenhamos a oportunidade de poder fazer alguma coisa para o bem da outra pessoa. Ninguém vem aqui a esta terra simplesmente para ocupar um espaço, uma matéria, estar no lugar sem trazer algo. Sem um propósito, sem um propósito de vida, sem algo que Deus estabeleceu. E eu entendi isso, recebi o chamado de Deus ainda novo, com 12 anos de idade. Deus falou muito ao meu coração sobre o chamado ministerial e falou comigo diretamente mesmo. Usou pessoas, sou filho de pastor, nasci no lar cristão e recebi toda essa gama de informações da palavra de Deus, né, conhecimento de Deus. E essa experiência com Deus me levou ao ministério. Então, seu xodózinho é ser pastor. O ministério pastoral é que o Senhor me deu essa oportunidade de poder servir, ajudar pessoas. Mas aqui, ser pastor não é fácil, não. Não é não. Cuidar de vidas é mais difícil do que cuidar de um serviço, né? É por isso que é um chamado, né? A pessoa, tem muitas pessoas que se tornam pastores. Certo. Se fazem pastores. Aquele negócio, eu mesmo coloco o óleo aqui da unção e tal. Só que o pastor, ele tem uma função importante, que é o acolhimento, é o cuidado. Realmente trazer essa pessoa, essa ovelha para o aprisco, né, para o cuidado e conduzi-la até Jesus, que esse é o alvo do sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma função e tem uma função importante, mas dentro da história de Israel, o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, o sacerdote, ele fazia o sacrifício, ele entrava no Santos dos Santos, representando aquela multidão que estava do lado de fora. Ele até colocava a vida dele em risco, né? Se não tivesse tudo bem ali, meu irmão... ele caía morto lá. Mas hoje não está caindo fogo do céu assim não, né? A misericórdia de Deus tem prevalecido muito, né? Mas, diferente do outro ofício profético, que o pastor também, ele é profeta, né? Ele é um profeta de Deus. O profeta, ele representa Deus diante do povo. Então, o pastor, ele tem que ter essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus e transferir isso para o povo, para conduzir o povo para uma direção norte, ou pastos verdejantes, conduzir o povo até o eu sou, né? O Todo-Poderoso.
Tá, e aí você cuidar de ovelhas é a sua missão, seu chamado. Mas você trabalha ali no Colégio Batista Getsemane cuidando de uma pancada de crianças e adolescentes. Isso também é um grande desafio. É um desafio e atendi esse chamado também, em obediência ao nosso pastor Sênio, pastor Jorge, que é o diretor-geral do Colégio Batista Getsemane. E a gente nem pode falar do pastor Jorge, porque se falar do pastor Jorge, o currículo pesado do Wesley Charles vai ficar pequeno. Nosso pastor, meu Deus do céu, né? Quase 300 títulos de livro, né? 286. E esse livro aqui o pastor Jorge, ele teve uma importância muito grande, porque eu estava no congresso, esse tema aqui, Bebendo no Manancial. Eu estava na verdade, foi uma formatura aqui na Getsemane em 2000, ano de 2000. E o pastor Jorge disse o seguinte: você que tem um sonho, você que deseja fazer uma faculdade, você que está, por exemplo, um sonho de ir para outro país, escrever um livro, e aquilo queimou meu coração. No ano 2000, 2001. Em 2002 eu lancei esse livro aqui, foram 10 mil exemplares. Glória a Deus. Bebendo no Manancial. E edificou muitas pessoas. Isso é bacana, porque o escritor brasileiro, o escritor nacional, mesmo com o advento das redes sociais, ele tem dificuldade de vender os livros. Sim, sim. Às vezes até consegue colocar em livrarias de renome, mas a venda depende do seu empenho pessoal, né? Então, parabéns, vendeu muito bem. Obrigado. Aqui eu falo sobre Mara e Elim, quando Moisés chega com o povo em Elim, em Mara, e ali Deus dá aquele comando, né? As águas se tornam doces, agradáveis, potável, né, para beber. E Deus fez um grande milagre ali, o povo teve o seu momento de saciar a sede e tal, mas a caminho no deserto eles chegaram em Elim. 70 palmeiras. Um lugar de muitas palmeiras, e tinha lá 12 fontes de águas cristalinas, né? Que privilégio, um oásis, né? E aqui eu trabalho, faço aplicação aqui, esse é um dos capítulos que encontra-se nesse livro. Muitas vezes a pessoa sacia a sua sede em Mara e pronto, se contenta, não tem um vislumbre de futuro. Não percebe que logo ali na frente tem algo muito melhor, né? E lá na frente algo melhor. E Deus não apenas queria conduzir o povo a Elim, com 12 fontes, e sim a Canaã, né, o lugar que mana leite e mel, a terra. E que além disso ainda tinha frutos da terra maravilhosos, então, né, tâmaras, oliveiras, né? Então o pastor Jorge, ele é uma grande inspiração. Então esse livro aqui, esse primeiro livro foi com essa palavra dele nessa formatura, estou falando aqui diante de Deus, marcou muito a minha vida. Eu trabalhei este livro. E eu tributo, né, o agradecimento, né? O agradecimento ao pastor Jorge. Mas depois você escreveu sobre depressão. E isso mesmo. Antes de falar de depressão, voltando lá ao colégio, então o pastor Jorge te desafiou. Me incumbiu dessa responsabilidade para estar como gestor administrativo do Colégio Batista Getsemane. Nossa escola, o Colégio Batista Getsemane, hoje é a referência. Educação por princípios, né? E isso mesmo. Dentro dessa cosmovisão bíblica, nós temos aí quase 1000 alunos, cerca de 170 profissionais que trabalham ali entre disciplinários. Muita gente, hein? Capelania são quase 10 capelães. Nós temos a parte administrativa, o corpo docente, é um corpo preparado. Os professores são assim, trabalhados mesmo, são aprovados dentro do seu currículo, e graças a Deus nós temos alcançado êxito. Quando eu assumi foi no período da pandemia, no início da pandemia. Tempo difícil, e foi um tempo difícil, e o colégio cresceu nesse período. Foi algo assim extraordinário. Os pais estão entendendo que precisa ter base bíblica e princípios morais sérios e sóbrios, porque senão a criança não terá uma formação que a levará a ser um cidadão consciente, né? Isso mesmo. Então, o pastor Jorge teve a visão de começar essa escola há 36 anos atrás. Já tudo isso? E com isso a escola foi crescendo e galgando assim um êxito muito grande, vendo nossos alunos alcançar seus objetivos, sendo médicos, doutores, advogados, muitos que hoje estão em exercício da profissão com êxito, até mesmo fora do país também.
foram estudantes do Colégio Batista Getsemane, por exemplo, Davi Lago, foi aluno do Colégio Batista Getsemane e tantos outros. Ah, já que você vai falar do Davi, o meu sobrinho, o Luiz de Pietro, Sim. ele é DJ internacional do Japão, Tá vendo compõe aí? trilhas sonoras para jogos eletrônicos. Toda a formação dele é do Colégio Batista Getsemane. legal, né? Ele é introvertido, mas é genial. Então ele se empenha, ele ganha mais do que a gente juntos. Que isso, hein? E é muito conhecido lá. E aqui no Brasil ainda não, mas uma boa base prepara para o futuro, né? E para esse deslanchar de carreiras inéditas, como esse de fazer trilha para jogos eletrônicos. Isso mesmo, Priscila. E o que a Bíblia diz, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar. O pai que coloca o seu filho numa escola cristã, por princípios, uma escola que tem devocional, que tem o seu culto semanal, que leva a criança a conhecer mais a Deus. E mais do que qualquer coisa, eu acho também que resgata o respeito aos mais velhos, respeito e a honra aos pais, Isso. né? Eu acho que isso são valores que estão meio perdidos e que a escola consegue resgatar. Mas vamos parar de merchandising para o Colégio Batista Getsemane. Vamos falar do como vencer a depressão. O número de pessoas deprimidas, depressivas, cresce assustadoramente. Até 5 anos atrás, dizia-se que a depressão era a doença do século. Como é que está isso hoje? Ainda continua ou mudou o quadro? Como é que está isso? Legal. Esse livro, Como Vencer a Depressão, eu tive o privilégio de escrever esse livro, até mesmo voltado para o público, né, que se interessa por esse tema. Não apenas aqueles que estão vivendo essa doença, porque a depressão é uma doença. Não é frescura. Não né? é frescura. E antigamente dizia que crente não podia ficar depressivo, que era ação do inimigo, né? Hoje não, já sabe que é uma doença e tem É diagnóstico. uma doença e ela está praticamente em terceiro lugar no mundo. Terceiro o primeiro lugar lugar é a cardíaca, né? É o coração. É o coração. Então, creio que ela está inserida nesse nível e avança muito porque as pessoas estão mais isoladas. Pós-pandemia, por exemplo, as pessoas se afastaram umas das outras, na pandemia e pós-pandemia. Então, o crescimento da depressão foi avassalador. Nós podemos ver a quantidade de pessoas buscando suicídio e realmente trazendo para si uma dor profunda, né? Porque a pessoa, quando ela entra num processo depressivo, ela precisa de ajuda. Mas ela precisa de ajuda. Mas primeiramente ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, ou não? Sim. Ou também alguém de fora pode interferir? Quando a pessoa ela já está numa depressão, ela sabe o que ela está vivendo. Porque ela se fecha, ela não consegue avançar, ela quer retroceder, ela não quer ver pessoas, ela cria uma fobia social. Por quê? A depressão, ela envolve uma série de coisas. Ansiedade, medo, envolve decepção. Então, é um conjunto de situações que leva a pessoa a viver esse mal. Ela pode ser agudo, médio e grave. Ela pode estar... ela tem estágios? Tem. A pessoa pode estar num princípio depressivo. Esse princípio, esse estágio inicial, é fácil de identificar ou não? É fácil, sim, é fácil. Ou a pessoa confunde, tipo assim, cansaço, exaustão, desânimo, isso também são sintomas. Mas como eles fazem parte de outros quadros, talvez demore um pouquinho o diagnóstico. Na verdade, por quê? Porque ele pode se agravar. Faz parte também, às vezes, por causa da ansiedade, ou esses transtornos, né, que acompanham a depressão. A pessoa, quando ela está no início depressivo, talvez por algumas situações, ela tem como detectar justamente pelos sintomas que levam a pessoa a demonstrar isso, como a solidão, por exemplo, a estar longe, se ausentar das pessoas. Ela começa a não ter ânimo para um esporte, para a vida. Então ela perde a motivação, ela perde a esperança, ela perde a vontade de viver. E isso já no segundo estágio? Já no primeiro. Já no primeiro? Já no primeiro. A pessoa já começa, aí é onde entra também a questão
patológica em si no contexto físico. Porque muitas pessoas confundem, por exemplo, o princípio depressivo com uma patologia física, por exemplo, o cortisol, como, por exemplo, algumas vitaminas que acompanham o processo metabólico da pessoa, tudo isso. Então desencadeia uma série de coisas, como a compulsão alimentar, e essas coisas, a pessoa não consegue atingir seus objetivos, ela então vai perdendo o sentido da vida, aí é onde entra a depressão. Por isso eu te falei que é uma agregação de situações. Às vezes a depressão começa sem um motivo, mas em outras tem um start, tem uma causa, né? Um luto, uma perda, um divórcio, alguma coisa. E a pessoa, ela vai entrando, ela sofre essas cadeias, ela vai entrando e um abismo chama outro abismo, como diz a Bíblia. E aí você pergunta, mas o pastor Wesley, mas a pessoa é crente, a pessoa é batizada, a pessoa às vezes é um pregador, a pessoa é alguém que até tem uma influência. São Elias da vida, entra na caverna. Você citou o exemplo de Elias, eu até abordo do exemplo de Elias. Elias, um sucesso fenomenal, e né? Depois fica depressivo. Ali, uma mulher ameaça e fala que vai cortar a cabeça dele, ele pega, foge com medo. Depois de fazer uma oração breve, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que há Deus em Israel. E o fogo desce ali. Fogo com água em torno, ali, bem encharcado, quase impossível. Então, Elias experimentou assim muitos milagres. Existe na Bíblia 7 milagres registrados, 7 milagres importantíssimos na Bíblia. Depois Eliseu... 14, né? Porção dobrada. 14, a porção dobrada. Que é outra, isso já é outro podcast. Eu gosto desse tema, ando pregando ele por aí. Mas o Elias, ele entra para uma caverna, ele fica debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ele pede para si a morte. Deus, tira a minha vida, eu não quero viver. Esse é um sintoma já extremado de depressão, né? Sim, mesmo no princípio... Você falou que no princípio também quer morrer, né? Porque essa melancolia, a pessoa se anula, a pessoa perde a vontade da vida, as decepções, a pessoa perde... Agora, por exemplo, nós estamos vendo isso no presente, o alto índice de suicídio com pessoas que estão jogando esses jogos aí de azar. Esses jogos eletrônicos. Inclusive, há pouquíssimos dias, um rapaz matou a mãe porque contraiu enormes dívidas em jogos eletrônicos, né? Terrível, terrível. E até eu quero deixar aqui para você que está aí agora nos assistindo, você que está a um passo para adentrar nesse conjunto de situações que levam você ao jogo, saia fora disso. A Bíblia diz trabalhar noite e dia para não ser pesado a ninguém. Então você pode conquistar os seus objetivos com o seu trabalho, com dignidade. Tá e certo? O inimigo não dá nada que ele não tome de volta. Eu conheço um rapaz que apostou 50, ganhou 500. Empolgado, apostou os 500, perdeu os 500, meu irmão. É isso aí. A pessoa não consegue reter nada que vem desse jeito. Trabalha enquanto é tempo, vai vir um tempo que ninguém vai poder trabalhar, mas hoje a ordem é trabalhar para o seu sustento, né? Isso mesmo. Agora, é possível a pessoa realmente deixar e sair da depressão. Primeiro lugar, Deus. Ok. Deus é soberano, Deus ele é o galardoador da vida, ele deu a vida. Ele é o Senhor da vida, né? No grego, Zoe. Zoe é vida, a vida de Deus. Então, Deus, ele quem nos deu a vida. E Deus, ele quer o nosso bem. Te interrompendo, pastor fica depressivo? Claro. E consegue sair? Eu entrevistei alguns aqui, bem famosos, que falaram que caíram em profunda depressão, de não querer nem tomar banho. Você até fez uma pergunta e a pessoa sabe que ela está... Claro, aí é onde entra o bom senso. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda e dar um stop. Porque aquele automático de ficar ali preparando mensagens, aconselhando outras pessoas, no corre-corre, e cheio de problemas pessoais,
Então isso aí agrava mais a situação. Quadro, né? Você tem que dar quando você precisa receber, né? Existe uma frase que eu sempre cito e é importante você parar, recuar, recompor para avançar com mais força, forças repete e aí. mais vontade. Parar. É necessário parar, recuar, recompor Para depois avançar. Avançar com mais força. Então nós precisamos, por exemplo, um exemplo, uma máquina de costura. Minha mãe é costureira, né? Bonitinha. E sempre vi minha mãe nas madrugadas costurando. E uma vez por outra ela abria a máquina e ficava tirando a linha, colocando óleo. Tá certo? Então esse stop, essa parada, né? É necessária para que a pessoa venha recompor suas forças, ela se renovar, ok? E nesse recompor é fazer algumas coisas que te fazem bem. Agora não, por causa mas raramente quando eu vou atender um paciente dentro do consultório de terapia, geralmente eu falo para esse paciente, para essa pessoa, escolha 5 coisas que te faz bem, que te dá um êxtase emocional, que te faz bem, né? Que libera endorfina, que faz você se sentir melhor. Então, 5 coisas. Aí a pessoa, ela vai pontuando, uma caminhada, eu gosto de nadar. Nossa, eu tô pensando nessas 5 coisas aí. Jesus, Milton Júnior, Kennelly, Benjamin. E dá uma caminhadinha. Entendeu? Ler um bom livro. Isso, leitura. Certo? Então, é importante. Essas coisas que te reabastecem, né? Então, revigoram. Isso, porque a tendência quando entramos num processo depressivo é anular isso. Eu não mereço, eu quero morrer, as pessoas não me amam, eu não sou merecedor, já fiz tudo que era possível, não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito é o ápice final dentro... Que leva ao suicídio. Para a pessoa consumar. Porque a gente ouve muita gente falar, eu quero morrer, eu vou tirar minha vida. E aí a gente usa um ditado que fala assim, cão que ladra não morde. Mas eu já vi cão que ladra mordendo. Então uma pessoa, numa situação de depressão profunda, pode acabar tentando contra a vida. Por isso que a pessoa ela precisa entender que há um novo dia. Há um novo dia. Deserto tem começo, isso é música, hein? Meio e fim. Eu não te falei, eu sou ministro de louvor também. Pois é, e compositor, e cantor, né? Eu sei. Tá vendo, se a gente for olhar esse currículo aí, Jesus querido, queremos seu poder. Isso aí não é nada. Mas é importante, por isso que... mesmo, você escreveu Tocando o Coração do Noivo, que é para pessoas que trabalham no louvor e adoração. Verdade, podemos falar depois sobre isso. Então, a solução... Deus, ele pode virar uma chave. A pessoa, ela precisa acreditar nisso. O salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Já estive em Israel algumas vezes, estive com o pastor Jorge. Vamos agora com a caravana em março, vai ser muito legal. A caravana do pastor Jorge é muito animada, muito alegre. Passar por Egito de novo, Itália, né? Então, quando eu estive em Israel, eu vi um judeu sentado assim, eu lembrei desse capítulo de Salmo. Eleva os olhos para os montes, que estão ao redor de Sião, de Jerusalém. Conversão, né? Sião, lembra Sião. Então, Sião, e ele eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o próprio salmista diz, responde. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se a pessoa que no estado intenso, profundo de depressão, não entender de onde vem o socorro, é bem perigoso. É perigoso. Por quê é perigoso? Porque ele pode... pessoas podem aparecer no caminho, inclusive terapeutas ou pessoas que não têm nada de Deus. Com conselhos totalmente equivocados, né? Com a visão, às vezes, distorcida. E a pessoa pode entrar num processo mais profundo, porque pode ser um paliativo, mas depois volta novamente. Deus é supremo, Ele é eterno, Ele é Senhor.
entendeu? E através do profeta Isaías ele disse: eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra. Minha destra, filho, destra né? é a mão direita, né? Opa. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus, ele é poderoso para fazer isso. Até a palavra do Senhor nos diz: se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, né? aos vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial. Então Deus quer o nosso melhor. Então nós podemos sair de uma depressão, sim. Nós podemos buscar refúgio, podemos buscar resposta em Deus, podemos procurar um bom profissional que vai conduzir essa pessoa a um norte, a uma direção inteligente, sábia. Quando entra a necessidade de medicamento, não é o psicólogo. Não é o psicólogo nem o psicanalista. Já vai para o psiquiatra. No meu caso, a psicanálise, a gente trabalha o inconsciente. O que é o inconsciente? É um baú que tem dentro de nós, onde estão armazenadas todas as coisas boas e ruins que nós adquirimos desde a nossa vida intrauterina. Então, esse baú está ali armazenado todas as coisas. Isso é bom ou ruim? É bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque são memórias, esse né? baú nos fazem ter maturidade, experiência, ok? Ao mesmo tempo que as decepções, as frustrações, os traumas estão inseridas nesse baú, eles são descartados também em forma de sonhos, em forma de ato, eu sempre falo falho, né? Verbalização. Que a mulherada tem menos tendência à depressão, porque a gente fala pra caramba, então a gente verbaliza mais os nossos sofrimentos, as nossas frustrações. Mas nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo. Por exemplo, no caso da psicanálise, a associação livre de ideias, isso que está acontecendo aqui, a verbalização, isso faz com que essas coisas que estão dentro desse inconsciente sejam lançados. E aí o profissional, onde ele capta o problema daquela pessoa pela verbalização, o ato falho. Ato falho é aquilo que... Você fala uma coisa e quer dizer outra, né? Não, é aquilo que você não quer dizer e fala. Você fala, na verdade, você está denunciando o seu problema. Você fala, daqui a pouco você repete ele novamente. Eita! Torna... Vou tomar cuidado nas nossas conversas. Mas é bom. É bom, é né? bom. É ato falho. A gente se entrega, né? Nem tudo tá tão bem assim, né? Nós, às vezes, queremos o nosso sensor, né, de tentar esconder, né, tentar, o superego, tentar esconder. Isso faz com que... Aí o inconsciente... Aí que o baú de coisas ruins fica cheio, Aí né? o consciente quer jogar para fora. Imagina como uma bexiga, que você mergulha essa bexiga em um balde de água e você começa a trabalhar com essa mão aqui, ok? Tá. Assim é o nosso inconsciente tentando empurrar. Em determinado momento você esquece desta mão e a bexiga começa a subir. Aí você lembra, empurra novamente. Nós queremos esconder as nossas agruras. Por isso que há muitas pessoas infelizes, porque estão sofrendo, maquiando, né? Com transtornos, vários transtornos, e elas não conseguem ter saúde psicológica, emocional e física porque não consegue se abrir. Verdade. E é importante a pessoa se abrir, procurar um pastor para um aconselhamento, procurar um psicólogo, um psicanalista. Agora, quando a depressão ela chega em um grau assim grave, no agudo, o médio, ali você pode e deve procurar um profissional, um psicanalista também, um psiquiatra também. E somente o psiquiatra que prescreve qualquer uma medicação. E às vezes é necessário. Esse pastor, por exemplo, que você mencionou, pode ter depressão e que está em depressão, você pode ir no psiquiatra, sim, e ele te prescrever um medicamento que vai controlar, né, o seu organismo, e você vai poder se levantar, se erguer, porque afeta o físico, porque tudo começa aqui na mente. Alguns, seja Freud, o Lacan e tantos outros pais aí da psicanálise, trabalham a questão da doença física, a somatização física com realmente a questão da mente.
Hoje em dia, a gente tem ouvido falar muito das doenças mentais, da saúde emocional abalada. Sim. Então, quer dizer, nossas emoções interferem profundamente no nosso físico, atrapalhando até a nossa vida cotidiana. Vou te dar um exemplo simples. Quando a pessoa ela pega um vírus, uma gripe, Tá. ok? Por que ela gripa? Imunidade baixa? Sim. Então o vírus chega e então se instala. Acha o organismo meio fragilizado, né? Não, os mecanismos de defesa do organismo estão lá em baixa, então ela se instala. Sabe, um grande causador da baixa resistência do organismo? O estresse. Verdade, verdadeira. Entendeu? Então o estresse exacerbado, essa loucura que a pessoa vive para cima e para baixo, sem parar, sem dar esse stop, sem se cuidar, sem respirar, esse estresse provoca uma baixa imunidade e aí a pessoa gripa. Então, por exemplo, problemas na derme, Na pele. tá certo? Então, várias doenças que sofremos no físico é o resultado dos nossos então transtornos. nós precisamos cuidar da saúde emocional. E você que quer adquirir esse livro de Como Vencer a Depressão, vai te ajudar. Fiz o meu comercial. A gente está quase terminando, mas a gente falou um pouco de depressão, eu sei que você é ministro de louvor, fala sobre tocar o coração do noivo, que é o Senhor Jesus, mas você quer falar mais alguma coisa de um livro, por exemplo, As 4 Túnicas? A gente tem só uns minutinhos. Uns minutinhos. Tem aquele livro ali, Lealdade... meu Deus, Aliança, Lealdade e Honra. Esse livro aí é um livraço para liderança, é um seminário que eu ministro também, 3 horas em PowerPoint. É um livro maravilhoso e sobre a importância da honra, né? Os 3 temas aí é assunto para uns 5 podcasts aqui ou mais, mas a honra, eu quero deixar aqui. É um caminho excelente. É um caminho excelente e deixar aqui para quem está nos assistindo aí o princípio de honrar o seu pai e a sua mãe. Deus deixa honra. Tem uma promessa aí, né? Honra teu pai e a sua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É importante esse princípio da honra, porque você só vai honrar aquilo que você acredita, que você respeita. Quando você honra, a honra é o resultado da lealdade, porque o leal honra. O desleal não honra. E quem honra e é leal pode estabelecer aliança. Do contrário, também não pode, pronto, né? De jeito nenhum, aí né? você agora fechou a conta e passou a régua. Mas é importante isso aí. Uma coisa interessante é que o desleal, ele ouve um rebelde e fica calado. O leal, ele ouve um rebelde numa empresa, por exemplo. A pessoa está rebelde com a empresa, com o patrão, e está praguejando, tal. O leal, a empresa, aonde ele recebe o salário, onde ele é honrado ali, ele não, peraí, olha para o outro lado. Ele questiona, por que você está falando isso? Entenda o lado do seu patrão. E o leal, ele não fica calado. Contemporiza, né? Dá uma então é um dos assuntos que a gente trabalha nisso aí. E é importante você aprender esse princípio da honra. Você honrar o seu líder, honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar a Deus com seu dízimo, a sua oferta. Muita gente, eu sei que a gente tem que terminar, mas muita gente confunde a gente honrar com a gente bajular. Às vezes a gente não pode nem elogiar e fala, tá puxando saco. Não. Eu amo meu pastor. Vira e mexe, eu falo, a palavra foi... Aí eu falava, nossa, será que vão pensar que eu estou puxando saco? Mas eu achei que a palavra foi uma bênção. Por que eu não posso verbalizar? Eu quero honrá-lo porque minha vida foi abençoada, né? Tem muitas pessoas que querem honrar depois que a pessoa não está mais não adianta, né? Viva. Então você tem que honrar, você tem que respeitar, você tem que praticar isso aí. Que legal. E eu queria também deixar aí esse lançamento aí do nosso livro, Tocando o Coração do Noivo. São 13 capítulos importantíssimos, voltado para a adoração, né? O que é adoração, a importância de adorar, o louvor como alguma expressão de adoração, porque quando você... Deixa eu dar uma dica. Se você adquirir esse livro, você faça um treinamento com o pessoal do louvor da sua igreja. Isso que é um mesmo. seminário completo para que
quem trabalha na área do louvor e da adoração na igreja saiba como ministrar de maneira a agradar o coração do Pai. Isso mesmo. E a pessoa pode também levar o seminário. Eu posso ir lá ministrar também um seminário, lá às 3 horas lá, e dar o seminário também. E uma coisa interessante, o louvor como arma de guerra. Eu falo, tem um capítulo sobre esse assunto, e a importância de você louvar a Deus não apenas com músicas, mas louvar com palavras. Salmodiando, né? Salmodiando e adorando. Aqui eu coloco, faça a diferença de joio e trigo, né? O trigo, ele se curva pelos frutos. O joio permanece de pé. Então é muito legal. Quando você contou isso me impactou. Que legal. Que legal. Muito obrigado por ter vindo aqui no Conversão. Pessoal, o pastor Wesley tem 5 livros. Dá uma googlada lá, pesquisa e adquire e seja abençoado. Muito obrigada por ter vindo. Tomara que a gente tenha outros encontros aqui. Que Deus te abençoe. Deixa um recado aí para dar o tchau pro pessoal. Legal. Pastora Priscila, obrigado pelo convite. Obrigado à TV Jet, a todos aí que estão assistindo esse podcast. Que Deus abençoe você. Coloque Jesus Cristo no seu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai sem Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Shalom de Deus. É isso aí. Até a próxima.